E aí, galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, esse canal pra gente interessada e interessante. E hoje nós vamos falar de sexo. Quem é que não gosta de falar de sexo, né? Quem é que não gosta de fazer sexo? Só que hoje eu resolvi falar talvez de um lado, de uma faceta não tão positiva do sexo. Hoje a gente vai falar de compulsão sexual. A gente vai falar de ninfomania. Se eu fosse brincar para tornar o assunto um pouco mais leve, nós vamos falar de taradice. Só que o assunto exige seriedade. Eu estou brincando um pouco aqui para pegar um pouco mais leve com esse assunto. Porque quando a gente fala de sexo, a gente tem sempre aquela impressão de que o sexo sempre é bom, né? De que o sexo é um momento prazeroso, em que a gente está com alguém que a gente tem vontade de estar, que a gente busca gozar e ter prazer, e que isso é uma maravilha. Sexo é para relaxar. Só que nem sempre é assim. E quando a gente fala de compulsão sexual, a gente está falando de um distúrbio. A gente está falando de um transtorno psiquiátrico do impulso relacionado ao sexo, que tem relação direta com a ansiedade e com outros toques, transtornos obsessivos compulsivos. Nosso canal, olha os toques do Chico. Quando a gente fala em compulsão sexual, a gente está falando em um distúrbio, e um distúrbio que provoca um desequilíbrio na atividade sexual, porque há um distúrbio no metabolismo e nos neurotransmissores que fazem com que a atividade sexual ela fique desregulada. E é muito difícil a pessoa chegar à conclusão de que ela está sofrendo desse distúrbio por uma conjugação um pouco perversa. Como o sexo é associado ao prazer e como o sexo é visto como algo bom, para que a pessoa perceba que ela está sofrendo um problema relacionado àquilo que se entende como bom, leva-se muito tempo. As pesquisas dizem que as pessoas levam de 7 a 10 anos, imaginem só, para procurar ajuda em relação a compulsões sexuais. E outro dado que não me espanta nem um pouco, as compulsões sexuais atingem, em média, 90% de homens para 10% de mulheres. Há pesquisas que dizem que são 95% de homens para 5% de mulheres. E por que será? Será que porque os homens nascem ninfomaníacos e compulsivos por sexo e as mulheres gostam pouco de sexo? Diria eu que não. Diria eu que aí nós temos um componente sociocultural sobre o qual a gente já vem conversando aqui no canal, no qual os homens têm um livre acesso ao universo sexual, ao prazer, à prática do sexo com várias pessoas, que ainda é um universo muito pouco aberto e franqueado às mulheres. As mulheres gostam menos de sexo do que os homens? Claro que não, isso é balela, né? Se a gente pensar naquele discurso moralista lá dos anos 50, em que mulher ela só transava para procriar e que a mulher existia para dar prazer ao homem e que o prazer da mulher era perceber o homem ter prazer, blá 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 blá. Essa história toda já ficou para trás. No entanto, o universo sexual, da prática sexual, ainda é um universo muito mais aberto ao homem do que à mulher. A gente tem discutido aqui o homem quando transa com várias, o homem quando vai à caça, o homem quando se mostra ativo, ele é visto como saudável, positivo, pegador. Isso não é visto como um problema. Problema, normalmente, é justamente o contrário. É quando o cara não quer transar, é quando o cara recusa uma mulher, é quando o cara não sente vontade do sexo. Para a mulher, esta liberdade sexual ainda é muito limitada, amputada. E isto provavelmente cria uma situação na qual a compulsão sexual acaba talvez encontrando uma possibilidade de expressão
de se mostrar, de se manifestar, maior entre homens do que entre mulheres. Normalmente, não há um consenso. Percebe-se que a compulsão sexual pode se estabelecer por várias questões. Pelo fato de, eventualmente, na infância, essa criança ter sido fruto ou vítima de um abuso sexual, ou ter sido exposta a uma realidade de hipersexualidade no ambiente em que vivia muito acentuada, ou então questões relacionadas à dependência de álcool, drogas no ambiente familiar. O fato é que toda a conjugação desses fatores leva a, obviamente, um desequilíbrio, uma desestabilidade psíquica, afetiva, e que também se reflete no metabolismo. Esse distúrbio normalmente começa a se manifestar na infância, vai ganhando corpo na adolescência, época da vida em que também se considera muito comum que a pornografia ela seja utilizada como meio de inserção, principalmente de meninos, no universo sexual, ganha corpo de forma parruda na vida adulta e vai decaindo na velhice. Esse, mais ou menos, é o histórico relacionado à compulsão sexual. Nós temos filmes que tratam do assunto. Shame, um filme de um cara compulsivo por sexo, um filme muito bom de um diretor chamado Steve McQueen. Temos um outro filme francês chamado Ninfomaníaca. São 2 volumes, diríamos assim, uma continuação com a Charlotte Gainsbourg, que trata de uma mulher ninfomaníaca, um filme muito cheio de críticas, mas são exemplos que nos mostram que isso existe com homens e com mulheres. E como é que a gente percebe que a ninfomania ela está se imiscuindo e ela está se constituindo? Quando há um consumo muito grande de pornografia, quando há um consumo muito grande de sexo virtual ou real, quando o volume das relações sexuais e a intensidade que é empregada nessas relações sexuais, ela vai se avolumando cada vez mais e a busca por prazer vai se tornando cada vez mais exaustiva, cansativa, ansiosa. Você precisa fazer cada vez mais para ter um registro de saciedade que antes se dava com uma prática sexual muito mais reduzida. Quando também a prática sexual, aqui incluída a masturbação, a transa propriamente dita, ela começa a colocar em risco ou em perigo a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida social. Há muitas pessoas que começam a se isolar do convívio social só para se relacionar e só para pensar e só para buscar a prática sexual. Porque os comportamentos, as fantasias, a libido estão completamente fora do controle. Vejam, é uma compulsão. Eu não domino, eu não controlo. Também se percebe a ninfomania quando a pessoa tenta reduzir ou diminuir a prática sexual e não consegue. Ou quando consegue, sente uma angústia, uma tensão, um desespero muito grandes. Vejam que ninfomania não tem nada a ver com hipersexualidade, com gostar muito de sexo, com vontade de transar. Há pessoas que são mais sexualizadas que outras e gostam mais de transar do que outras. Só que essas pessoas que gostam muito de transar, mas não resvalam para a ninfomania, elas conseguem organizar o sexo nas suas vidas sem que isso as coloque em risco. A palavra aqui é risco. Risco de doenças, risco de ansiedade excessiva, risco de escapar ao convívio social, riscos vários de se colocar em perigo. Há tratamento, sem dúvida. Psicoterapia voltada ao caráter sexual para tentar reposicionar a função do sexo na vida da pessoa. Antidepressivos também, tentando reduzir um pouco o excesso de libido. De qualquer forma, é preciso buscar ajuda.
Espero que esse vídeo tenha ajudado. A gente fala tanto de sexo e não pensa que às vezes isso pode ser perigoso e pode fugir ao controle. A compulsão sexual é um toque. Se inscreve no canal. Vai lá, basta se inscrever, botãozinho vermelho. Inscrever-se. Toques do Chico, traz sua contribuição, sua sugestão. Esse vídeo também foi pedido por uma pessoa. É pra você.